Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou tratar sobre uma questão absolutamente atual e, além disso, extremamente importante para várias searas de concurso público, notadamente para os certames vindouros vinculados à AGU, a Advocacia Geral da União. Vamos entender esse tópico muito vinculado ao que aconteceu naquela confusão balbúrdia no dia de ontem, mas antes deixa eu te pedir para deixar um joinha e se não tiver inscrito aqui no canal, se inscreve ativando o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Vejam só, o primeiro ponto é a gente rechaçar por absoluto todo e qualquer comportamento que se enquadre aí naquela barbaridade que ocorreu no dia de ontem na Praça dos Três Poderes, ali em Brasília, né? Depredação, destruição, atos absolutamente antidemocráticos, algo repugnante, algo absolutamente lastimável, para dizer o mínimo. No entanto, o foco aqui é tentar compreender alguns aspectos do cenário jurídico. E é claro que ali, naquela atuação, logo em seguida, são vários os meandros de direito constitucional, de direito administrativo e, claro, também no espectro do direito penal e direito processual penal. E eu vou fazer um recorte exclusivamente sobre a possibilidade ou não de a AGU figurar como assistente de acusação, tendo como pano de fundo o pedido realizado perante o Supremo Tribunal Federal para, fundamentalmente, determinar a decretação de prisão preventiva do então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e Territórios, o delegado Anderson. Presta atenção, por quê? Porque há muita coisa aqui a ser falada, mas eu não quero perder aqui a atenção e o foco prioritário de vocês. A gente vai falar sobre a AGU. Tem aspectos sobre competência, porque o ministro Alexandre de Moraes atuou ainda sob o fulcro daquele inquérito dos atos democráticos ou antidemocráticos, que é extremamente questionável do ponto de vista da sua constitucionalidade, mas que, é verdade, já fora sufragado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal por 10 votos como constitucional. Eu tenho minhas ressalvas, mas essa é a realidade. O fato é que aqueles atos que nós vimos ontem, eles estão ali, ocorreram também dentro, claro, entre outros, do estabelecimento físico, da sede física do Supremo Tribunal Federal. Por isso que ele se enquadraria aqui, ao menos em tese, lá no aspecto do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Maravilha? Tranquilo? Mas nem é esse o foco que eu quero tratar aqui. Há também uma controvérsia muito forte sobre a legitimidade do ministro Alexandre de Moraes para decretar o afastamento do governador do Distrito Federal. Aqui há um choque, né? Seria lá no Supremo Tribunal Federal, à luz justamente do regimento interno, já que supostamente ele estaria envolvido com comportamento negligente ou omisso, segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Na minha ótica, ainda que assim seja, parece-me que a competência seria justamente do Superior Tribunal de Justiça, porque se em tese teríamos o regimento interno do STF respaldando essa primeira tese, num conflito entre regimento interno do Supremo e a Constituição Federal, notadamente essa última deveria prevalecer, ao menos na minha humilde análise e interpretação. Mas o foco prioritário aqui, pessoal, é justamente analisar o papel da Advocacia Geral da União. A PGR e o Ministério Público, de forma muito estranha, para dizer o mínimo, e tem se comportado nos últimos tempos de maneira muito tímida. E, diante de tudo aquilo que a gente viu ontem, ali a única coisa que nós vimos foi a PGR determinando a apuração daqueles fatos a serem investigados. E aí, imaginando que o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, se quede omissa naquele momento, seria factível cogitarmos que a Advocacia Geral da União tenha pugnado na qualidade de assistente de acusação a prisão preventiva aqui do então secretário de Segurança Pública, o ex-secretário Anderson. Presta atenção que a gente precisa entender rapidamente essa figura do assistente de acusação.
O assistente de acusação, pessoal, nada mais é do que aquela figura que respaldará a atuação complementar e de suporte da vítima ou do seu representante legal nos crimes que desafiam a ação penal pública. Essa ação penal pública, na dicção do artigo 129 da Carta Magna, é de titularidade exclusiva do Ministério Público. No entanto, nos casos em que houver vítima determinada, será plenamente possível a atuação da vítima ou dos seus representantes legais ou sucessores, o CAD, em caso de morte ou ausência, a atuação nessa qualidade de assistente de acusação. E o respaldo aqui, além da intelecção do próprio Código de Processo Penal do artigo 268, é a essência extraída, por exemplo, do artigo 63 e do artigo 387, inciso 4º, também da Lei Adjetiva Penal, do Código de Processo Penal, que perpetra e, ao fim e ao cabo, em caso de condenação, determina a fixação de um quantum mínimo reparatório, justamente viabilizando a confecção de um título executivo a viabilizar a busca de uma eventual reparação dos danos causados na esfera civil. E justamente essa reparação será eventualmente buscada por aquele que sofreu o dano, no caso, a vítima ou seu representante legal. Maravilha? Tranquilo? A grande questão, doutores e doutoras, é saber se a Advocacia Geral da União, a União, através da AGU, tem a possibilidade de, nos crimes em que a União for vítima e restar evidenciado com o comportamento delitivo a caracterização de dano passível de reparação, tem legitimidade para pleitear a habilitação na qualidade de assistente de acusação. Basicamente, nós temos três correntes. A primeira, que refuta essa possibilidade, indicando que o Ministério Público faria, às vezes, também de representação, por assim dizer, por parte da União quando essa for vítima. Particularmente, eu não concordo com essa possibilidade, notadamente a partir da Constituição Federal de 1988, em que, a partir das normas da Constituição, fica muito claro a diferença de atribuição e atuação do Ministério Público e da Advocacia Geral da União para a representação de interesses aqui patrimoniais específicos reparatórios, tendo ela sim essa legitimidade e por mim e portanto teria na minha ótica legitimação para atuar como assistente de acusação. A gente tem essa primeira que refuta essa possibilidade. Tem a segunda, como eu disse, que advoga essa possibilidade em todos os casos em que a União vai se figurar justamente como vítima direta de um crime. Opção essa que me parece a mais acertada. Mas há alvo de alguma polêmica, não temos aqui uma uniformidade. Há uma terceira corrente que exige para tal atuação previsão específica, expressa dessa possibilidade. E um sintoma exemplificativo desses casos é justamente a Lei 7492 de 86. Presta atenção porque isso é extremamente importante. A Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, no artigo 26, parágrafo único, vai trazer à baila a possibilidade expressa de atuação da Comissão de Valores Monetários, CVM, e do próprio Banco Central para atuar como assistente de acusação em alguns casos. Dá uma olhada aí, eu separei esse dispositivo, sem prejuízo no artigo 268 do CPP, será admitida a assistência da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, quando o crime tiver sido praticado no âmbito de atividade sujeita a disciplina e a fiscalização dessa autarquia e do Banco Central, quando fora daquela hipótese houver sido cometido na órbita de atividade sujeita à sua disciplina e à fiscalização. Maravilha? Tranquilo? Então, temos essas três possibilidades. Parece-me a mais correta, a mais adequada e a majoritária, ainda que não de forma pacífica, seja a segunda, que admite, sim, a intervenção na qualidade de assistente de acusação por parte da AGU. Vez por outra, a gente pega casos de monta e isso acontece no âmbito criminal, na Justiça Federal, não é absolutamente algo raro. E há precedentes nessa linha também no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A título de exemplo, eu cito o agravo regimental na ordem de habeas corpus 327-146, lá oriundo de São Paulo. Maravilha? Mas explicada essa parte introdutória, o ponto nevrálgico que eu quero afirmar e tratar aqui com os senhores e senhoras, preste atenção, sem diminuir a gravidade dos fatos ontem verificados, é que será que o assistente de acusação, Pedro, tem legitimidade para pugnar por medidas cautelares pessoais, inclusive prisão preventiva? Vejam só, a partir da Lei 12.403 de 2011, o entendimento que fora sufragado de acordo com a doutrina extraído da legislação processual penal ali estabelecida em sentido positivo. Cuidado, porém, ao afirmar ato contínuo que o pedido da AGU realizado de prisão preventiva do então secretário, ele era perfeitamente legítimo, com todas as vênias. Percebam que eu entendo absolutamente equivocada essa linha de raciocínio por um simples motivo. A figura do assistente de acusação, como o próprio nome diz, assiste à acusação, auxilia a acusação. Ocorre, doutores, que para eu auxiliar algo, no caso a acusação, ela precisa existir. E a acusação precisa existir. É dizer, somente há assistente de acusação quando nós tivermos a existência do processo efetivamente, tenha sido um processo criminal deflagrado, iniciada a persecução penal na fase processual judicial. É dizer, portanto, que não há possibilidade e sequer existência da figura do assistente de acusação no âmbito da investigação, como se dava nos dias de ontem. Então, presta atenção, por quê? Porque a mim me parece perfeitamente factível e correto admitir a atuação da AGU como assistente de acusação à União nos feitos eventualmente processuais criminais que vierem a ser manejados e instaurados em face dos atos de ontem. No entanto, a atuação prévia e determinante em pleitear, pugnar, requerer e diretamente ao judiciário que fosse decretada uma prisão preventiva, me parece absolutamente à margem da legalidade. Naquele caso, quem teria legitimação para tanto seria o delegado de polícia e também o Ministério Público, o que não ocorreu. Maravilha, tranquilo. E aí, o ministro Alexandre de Moraes, ele decretou essa prisão preventiva. Se quem requereu, se quem buscou essa provocação para essa decretação não tinha legitimidade, nós poderemos confirmar ou poderemos inferir que essa decisão foi decretada oficiosamente ou a partir de alguém não legitimado para tanto. E, nesse caso, aqui estaria presente o vício dessa decretação, ao menos na minha ótica. Primeiro, porque não há possibilidade de cogitar, naquele momento, a figura do assistente de acusação, somente no curso do processo, é o que a gente vai inferir do artigo 268 do CPP, que fala em qualquer termo ou em todos os termos da ação penal pública, e a gente ainda não tem ação penal. Além disso, o Ministério Público, diz o 272, precisa ser ouvido previamente para admitir o assistente de acusação, por óbvio, não aconteceu. E aí, o que é que a gente tem? A gente ainda está na fase de investigação, estava na fase de investigação, não tendo legitimidade, e o juiz não podendo decretar medidas cautelares pessoais oficiosamente, como diz a Lei 12.403 e agora, mais recentemente, chancelou e ampliou essa impossibilidade, a Lei 13.964 de 19, a Lei Anticrime, parece-me absolutamente equivocado. À luz dos precedentes do STJ, em situações análogas, o entendimento que tem sido adotado é que, posterior
manifestação dos legitimados. Se hoje aparece aqui uma representação extemporânea do delegado de polícia ou mesmo do Ministério Público, isso teria o condão de convalidar a ordem de prisão preventiva. Ao menos no momento em que eu gravo, eu não tive notícia se isso ocorreu. Mas, a título de curiosidade, está aí, ou estão aí, as minhas observações. Será que a AGU, na figura de assistente de acusação, pode cair na sua prova? Eu já tinha certeza que sim, e após o dia de ontem, com ainda mais vigor, afirmo isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração. Comenta aí se entendeu. Eu nem estou falando, doutores e doutoras, se vocês concordam, se não concordam. Eu quero saber se vocês entenderam a minha explicação. É sempre muito importante esse tipo de feedback para mim na qualidade de professor. E não esquece, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo a todos e até a próxima. Valeu!